Qual a relação das florestas com as mudanças climáticas? Hoje em dia se fala muito de florestas, florestas naturais e também os reflorestamentos, os plantios florestais. Mas como as florestas plantadas e nativas podem contribuir com a mitigação climática? Neste vídeo eu vou te contar. Eu sou Carlos Sanqueta, especialista em crédito de carbono, e no meu perfil te ensino a atuar no mercado bilionário de crédito de carbono, começando do absoluto zero. Pois bem, as florestas podem contribuir de diferentes formas, com diferentes efeitos. Nós podemos listar pelo menos 3 situações. As florestas podem ser soluções para as mudanças climáticas de diferentes maneiras. Por exemplo, absorvendo, removendo o CO2 da atmosfera. Mas existem também outros papéis. Por exemplo, a madeira. Nós podemos utilizar a madeira ao invés de produtos mais intensos em carbono. Nós podemos substituir os compostos de vidro, plástico, alumínio, ferro, entre outros, concreto, e também podemos assim contribuir com a mitigação climática utilizando a madeira ao invés dessas substâncias mais intensas em carbono. Uma outra forma possível é utilizando também a madeira com os seus energéticos, a bioenergia, pellets, briquetes, carvão vegetal, madeira in natura, entre outros. É uma maneira de substituir outras substâncias, outros combustíveis mais intensos em carbono, os combustíveis fósseis, como o gás, o diesel, o carvão mineral, entre outros. Nós já listamos 3 maneiras, mas existem ainda outras possíveis alternativas de como as florestas podem contribuir. Quais seriam essas outras possibilidades? Bem, nós podemos conservar as florestas nativas, evitando o desmatamento e assim tendo menos emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Portanto, conservando florestas, nós conservamos a biodiversidade, conservamos os valores, os serviços ambientais, serviços ecossistêmicos que esses ecossistemas contribuem, ou seja, evitando o desmatamento, nós também contribuímos com a evitação da emissão de gases de efeito estufa, o CO2, dióxido de carbono, o CH4, o metano e também o óxido nitroso, e assim podemos contribuir com a mitigação climática, conservando, preservando, protegendo as florestas. Assim, precisamos também dessa opção. E uma outra opção ainda que nós temos aqui é o manejo florestal. O manejo florestal pode contribuir de maneira bastante importante também. Nós temos aí vastas extensões de florestas no Brasil e nós podemos e devemos manejá-las de forma correta, de forma racional, de forma sustentável. Assim, nós abrimos espaço, retirando árvores que já estão sobremaduras, que já não têm mais crescimento e que podem ser utilizadas como madeira, inclusive substituindo os fósseis, e assim abrindo espaços para que as plantas mais jovens possam crescer, que outras plantas possam se regenerar e assim nós teremos também um crescimento dessa floresta, uma revigoração dessa floresta, produzindo sustentavelmente. Essa é uma outra maneira importante que nós temos de contribuir com a mitigação climática. Já listamos pelo menos 5 possibilidades, como eu disse. Nós podemos conservar as florestas, nós podemos manejar as florestas e ainda nós podemos plantar árvores. O reflorestamento, o plantio florestal contribui muito com a recuperação da cobertura florestal perdida e durante o seu processo de crescimento, as árvores, enfim, a floresta pode sequestrar ou remover CO2 da atmosfera. Essa é uma maneira muito importante também que nós temos que explorar muito aqui no Brasil e em outros países. E essa é a única maneira possível de nós removermos o CO2 que já foi enviado ou emitido para a atmosfera, já foi expelido por outros processos. Assim, a remoção é muito importante e o reflorestamento é a única forma biológica eficaz nos dias de hoje que nós encontramos. A máquina perfeita, a árvore, a floresta é a máquina perfeita para sequestrar carbono, para remover CO2 da atmosfera. Então nós já temos várias maneiras, pelo menos 3 que eu citei, além das outras 2 que eu também mencionei aqui, que é a utilização da madeira ao invés de substâncias mais intensas em carbono, como eu disse, o concreto, o vidro, o plástico, alumínio, etc. E além disso, os energéticos da madeira, substituindo os combustíveis fósseis. Vejam só quantas maneiras possíveis nós temos de usar as florestas em nosso favor.
Mas as florestas podem contribuir de outras formas que nós temos que cuidar muito. Nós temos que manejar adequadamente as florestas, cuidar dessas florestas para que elas não causem um problema oposto, que é a emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera. As florestas podem emitir gases de efeito estufa sendo vetores de mudanças climáticas, ou seja, tendo um efeito negativo, um efeito que é aquilo que nós não desejamos. E o Brasil é um campeão disso, um campeão do desmatamento, um campeão da utilização irracional das florestas. E assim, quando nós temos o desmatamento, temos a queimada, temos eventualmente o revolvimento do solo, a decomposição de restos de vegetação, nós temos emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera. Portanto, usar as florestas racionalmente e evitar o desmatamento é muito importante para que elas não se convertam, essas florestas, em fontes de emissão, ou seja, em vetores de mudanças climáticas. O lado negativo que nós, técnicos, profissionais e a humanidade como um todo, a sociedade, precisa cuidar. E ainda nós temos que considerar uma coisa muito importante, que nesse processo as florestas absorvem carbono da atmosfera e regulam o clima. Então, isso é muito importante também para nós. Ao mesmo tempo que as florestas podem ser vítimas, ser soluções para as mudanças climáticas, nós temos que também ter em conta que no microclima, num clima mais regional e na escala global, as florestas regulam o clima num processo de retroalimentação. O clima regula a floresta também regula o clima. Então nós temos que conservar as florestas, manejar as florestas, usar as florestas em nosso favor. Não apenas preservando-as, mas também utilizando-as racionalmente. E nós temos que considerar ainda um outro fator importante, que as florestas podem ser vítimas das mudanças climáticas. As florestas se adaptam às mudanças climáticas e eventualmente, um clima cambiante que muda, que se altera, que tem mais calor, que tem mais seca, vai afetar a distribuição das espécies, vai afetar a ocorrência de determinados hábitats. Enfim, nós teremos uma mudança no ecossistema, mudança no comportamento da fauna, no comportamento do fogo. Enfim, nós teremos a distribuição das espécies, a imigração de espécies, vários fatores como o próprio crescimento das árvores, a regeneração natural, os processos que levam à mortalidade sendo afetados por esse conjunto de fatores que muda o clima. Mudando o clima, muda a floresta. Até uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos: tem floresta porque chove? Ou ali chove porque tem floresta? É uma questão que precisa ser bem refletida. Enfim, nos ambientes que temos florestas, sempre temos mais equilíbrio no clima e também mais biodiversidade e outros serviços ecossistêmicos. É muito importante o papel das florestas para a humanidade, como fontes de matérias-primas, de fitofármacos, de saúde, de ar puro, de outros elementos, tanto para a nossa humanidade, para a nossa sobrevivência, e agora a questão climática é preponderante, ou seja, as florestas regulam o clima e nós precisamos contribuir com isso, conservando, manejando, utilizando as florestas e também plantando árvores onde não existem mais árvores, ok? Então é muito importante todo esse processo, nós temos que nos ater a isso, nós temos que nos esforçar para trabalhar, principalmente aqui no Brasil, que é um país florestal por excelência, em utilizar racionalmente as florestas. Perceberam então como isso é importante? Bem, agora estou aqui ali fora, vocês podem ver, estou aqui na reserva de uso múltiplo Guarani, que fica aqui na Argentina, na região de Misiones, na província de Misiones, muito próximo aqui do Brasil. E estou fazendo uma visita aqui, ministrando um curso de silvicultura em manejo de florestas nativas. E uma parte importante dos conteúdos dessa disciplina são os projetos de crédito de carbono. Projetos de crédito de carbono podem contribuir decisivamente para a conservação, a recuperação, o manejo sustentável das florestas. Portanto, eu acredito muito que o mercado de carbono e também todas as tratativas do clima no âmbito da ONU e também do nosso país e também do mercado voluntário de carbono podem ser soluções sim para as florestas e as florestas assim nos ajudar na mitigação climática. Lembre-se sempre aqui que no meu perfil te ensino a atuar no mercado bilionário de crédito de carbono, começando do zero. Deixo aqui meu grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.